Bom, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Aqui quem está falando é o Flávio. E hoje nós vamos dar sequência no assunto planejamento de viagem. Hoje é o vídeo número 2 e o tópico que me traz hoje a conversar com vocês é roteiro e trajeto. Quando a gente começa a falar a respeito desses assuntos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é qual é o tempo que nós temos de férias, né? Ou o tempo que nós vamos ter para disponibilizar para viajar. E essa questão é de fundamental importância para que a gente tenha depois todo o planejamento da viagem. Não adianta nada você ter 3 dias para viajar e querer ir para o Oiapoque. Por quê? Porque não vai dar tempo, nem de ir ou nem de voltar, a não ser que você vá de avião. E não é o nosso caso, nós estamos querendo ir viajar de moto. Então, quando a gente fala tempo de viagem, o tempo de viagem nunca vai poder ser igual à totalidade do tempo de férias, ele tem que ser sempre menor. Por quê? Se der de repente algum problema, se acontecer algum imprevisto, você vai ter uma folga no seu planejamento para resolver esse imprevisto e depois chegar na sua casa com folga, sem ter problema no seu trabalho. Bom, partindo desse pressuposto, assim que você já tem qual que vai ser o teu tempo de viagem, aí você vai começar a calcular qual vai ser a distância que você vai conseguir percorrer, tanto para a ida como para a volta. Quanto tempo você vai levar para chegar no seu destino e quanto tempo você vai levar para chegar na sua residência novamente. E isso implica em calcular qual é a quilometragem que você consegue fazer por dia. A partir do momento que você definiu os seus locais que você quer conhecer, você tem que daí calcular qual vai ser a quilometragem que você vai ter que fazer por dia para chegar nesses locais, certo? E isso te remete a um grande problema. Primeiro problema, qual é a capacidade da sua moto em termos de cilindrada? Ela é uma moto que é de baixa cilindrada, de média cilindrada, é de grande cilindrada? Porque quanto maior a cilindrada, maior vai ser a distância que você vai conseguir percorrer em menor tempo. Isso não significa que você vai correr que nem um louco, mas você confortavelmente consegue atingir uma velocidade um pouco maior e dessa forma percorrer um espaço maior num determinado tempo. E isso te proporciona atingir maiores distâncias. Porém, nós temos que ter em mente que não adianta nada você chegar e falar assim: ah, legal, eu vou para o Atacama e vou fazer 1000 km por dia. Você vai chegar lá com bagaço, vai chegar lá cansado. O interessante quando a gente faz viagem de moto, qual que é? Não é curtir a estrada, não é curtir os locais que a gente passa, parar para poder tirar foto, ter aquela liberdade de chegar e filmar e parar e depois continuar. Ter toda essa mobilidade. Então, se o barato é esse, então não adianta você sair que nem um louco fazendo quilometragens absurdas num dia só, porque você vai se cansar. E além de tudo, pode ser que você não tenha o preparo físico para tal. E aí acontece que você acaba tendo câimbras, problemas de coluna e uma série de outros problemas que acabam impedindo que você prossiga a sua viagem e acaba com o seu passeio mais cedo. Então, definido então o local e definido qual que vai ser a quilometragem que você vai fazer por dia, de acordo com o seu equipamento, aí fica mais fácil você começar a planejar os pontos que você vai querer conhecer e os pontos para você parar e descansar e por aí afora. Definido já os pontos que você vai conhecer e quais são as quilometragens que você vai fazer por dia, aí você tem que saber também quais são as estradas que você vai percorrer. Por quê? Porque você tem que saber se tem postos de gasolina nessa estrada, mesmo porque você tem que saber qual que é a autonomia da sua moto. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma 400 cilindradas. Essa moto, ela faz em torno, quando está mais ou menos vazia, ela faz 27 km com litro. Porém, eu já fiz algumas viagens com ela, mais carregadas,
ela acabou fazendo menos do que 27 km por litro. Qual o motivo? Se acelerou mais? Não, a tocada foi sempre a mesma. Eu costumo viajar em torno de 100 e 110 km por hora, que é a minha velocidade de cruzeiro. Por que teve essa variação? Peso, vento, arrasto da bagagem lateral, qualidade da gasolina. Então vários fatores acabam influenciando no consumo da moto. E o tipo de trajeto e o tipo de estrada que eu estava passando. Então todas essas coisas acabam influenciando no consumo. E quando você vai pensar em ir para algum lugar, começar a estudar a estrada que você vai utilizar, você tem que ter em mente a questão do consumo para que você programe as suas paradas para que você possa reabastecer a sua moto. E nunca ande no limite da sua conta de quilometragem. Para sempre um pouquinho antes. Por quê? Porque muitas vezes pode ser que o consumo seja alterado e aí você acaba ficando na mão. Definido a estrada e definido os pontos de parada para o reabastecimento, você também tem que definir no seu trajeto os pontos de descanso. Pelo menos a cada 100, 150 km, dá uma paradinha, dá uma esticadinha, dá uma alongada, toma um café, come um pão de queijo, vai no banheiro. E isso faz com que você desperte novamente e não fica sempre naquela mesmice de ficar andando de moto e ficar sempre na mesma posição e acaba evitando cãibras e dores e mau posicionamento de coluna. Isso daí facilita muito que você consiga percorrer a distância que você pretende de maneira mais confortável. Então, quando você estiver procurando nas estradas, se atente aonde tem postos de gasolina e procure postos de gasolina de marca. Nós temos vários tipos aí, né? Eu não vou citar postos de grande porte para não fazer propaganda, mas nós temos vários postos de grande porte que tem uma boa infraestrutura, tanto de banheiro, como chuveiros, como alimentação, lembrancinhas e por aí afora. E esses postos, eles te dão uma maior segurança. Então, procure na estrada que você vai utilizar, achar esses postos para utilizar ele como ancoragem para abastecimento, como parada também para que você possa fazer uma caminhada, dar uma relaxada, tomar um café, lavar o rosto, ir ao banheiro, tudo com segurança. Evite ao máximo parar em beira de estrada, certo? Mesmo porque nós vivemos numa época meio complicada, pode encontrar de repente uma pessoa meio mal intencionada e te furtar a moto, ou fazer qualquer barbárie com você. Então, evite parar na beira de estrada. Evite estradas que tenham má fama. Procure estradas que tenham pistas duplas, pistas triplas, né? Evitem estradas muito desertas. Todos esses cuidados, esse excesso de zelo proporciona a você uma maior segurança na hora de viajar. Em relação à qualidade da estrada, fique atento se ela é de rípio, se ela é de asfalto bom, asfalto ruim. Fique atento se ela é de terra, se é terra batida, se é muito inóspito o local que você vai passar. Se for, procura passar em horários nunca de noite, né, sempre de dia, com muita atenção. Avisem aos seus familiares que você vai passar por um local mais perigoso. Quando terminar de passar, dá um retorno para falar que aconteceu tudo bem, que está tudo em ordem. Tenha esse hábito de sempre falar, estou indo para tal lugar, provavelmente vou chegar em tal horário. Quando eu chegar eu ligo para falar que está tudo bem, porque isso daí lhe dá uma maior tranquilidade, tanto para você e uma maior segurança, como para as pessoas
que ficaram em São Paulo, né? No meu caso São Paulo, seus familiares. Outro quesito que nós temos que ter em mente é a questão de hotéis. Eu acho que vale muito a pena você fazer a programação de hotel, tudo direitinho, né? As planilhas de endereço, telefones, tudo certinho, qual é o gasto, quanto custa. Liga antes para o hotel para saber se eles aceitam cheque, se eles aceitam cartão ou se só paga com dinheiro. Principalmente fora do Brasil, tem muitos lugares que só aceitam dinheiro. Na Argentina a gente vê vários hotéis que não aceitam cartão, só dinheiro. E quando aceitam o cartão, eles cobram uma taxa do câmbio muito inferior e você acaba pagando muito mais do que se estivesse pagando com dinheiro. Então preste bem atenção nessa questão de hotel. Eu pessoalmente não costumo sair com um hotel já agendado. Por quê? Porque eu não sei, pode de repente acontecer um imprevisto no percurso e eu perder a diária. Então qual que é a dica que eu costumo utilizar e que eu gostaria de passar para vocês? Você está indo para algum lugar, para alguma cidade, já procura os 4 ou 5 hotéis da mesma faixa de preço e mais ou menos próximos um do outro. Por quê? Porque se de repente se você chega num dos hotéis e está com problema de superlotação ou lotado, você já tem alguns ases na manga para ir e não encontrar nenhum problema de não ter aonde dormir. Feito isso, né, chegou, já fez o seu check-in, já descansou um pouquinho, ou já almoçou lá no próprio hotel ou em algum outro lugar, descansou, vai procurar os locais que você vai visitar na cidade. Errado, você não vai procurar os locais, você já tem que sair daqui da sua residência com quais são os locais que você vai visitar naquela determinada cidade, porque isso facilita muito. Eu, por exemplo, eu tenho vários lugares que estão elencados. O papel, nome da cidade e o que eu quero conhecer. Ou, por exemplo, os possíveis pontos turísticos que eu procurei na internet. Aí eu chego lá na cidade e chego e falo assim, esse daqui tem a ver comigo, esse daqui tem a ver comigo, esse daqui eu acho legal conhecer, esse daqui eu acho legal conhecer. E já vou com um mapinha dos pontos que eu quero conhecer. E quando eu chego na cidade, eu já pego esse mapa e já posso fazer um mini trajeto, né, em que eu posso sair de um ponto turístico, já ir para outro, ir para outro, ir para outro, e sem perder tempo nos locais que eu conheço. E eu falo, agora, para onde eu vou? Não é, vou ficar procurando na internet. Não, eu já saio com os lugares pré-definidos que eu quero conhecer. Isso me agiliza e facilita muito quando eu for nas cidades que eu não conheço. Da mesma forma, eu faço isso com os hotéis, como eu disse, nos pontos turísticos e nos restaurantes. Eu procuro, por exemplo, algum fast food para a noite, algum barzinho para a noite. Então eu já tenho 3, 4 barzinhos mais ou menos em vista, pelos nomes e pelos endereços. Se eu quiser restaurante, geralmente eu também tenho 3, 4 restaurantes no local lá da cidade que eu posso me deslocar para comer alguma coisa. Eu ligo para o restaurante para saber qual que é a bandeira do cartão que eles aceitam, porque muitas vezes você leva Credit Card, aceita Visa, você leva Visa, aceita só Credit Card, aceita um banco, não aceita outro. Então a gente tem esse tipo de problema aqui também. Então a gente costuma fazer o quê? Leva, liga, se programa, pergunta como é que é, se é badalado, se não é badalado, se tem conversa, se não tem conversa, qual os melhores pratos. Faz uma pesquisa dos locais que você vai. Da mesma forma, faça uma pesquisa do hotel que você vai. Veja, por exemplo, nós temos vários sites de hotéis que eles falam hotel bom, hotel ruim, vale a pena, não vale a pena, tem Wi-Fi, não tem Wi-Fi, qualidade do serviço é ruim, qualidade do serviço é boa, tem estacionamento, não tem estacionamento. Estacionamento, por exemplo, para hotel é uma coisa muito interessante, porque você está de moto.
Moto é fácil de roubar, então se tem um estacionamento, você coloca lá, fica seguro, não precisa tirar todas as bagagens, não precisa tirar muita coisa, é uma coisa que te dá mais segurança. Então preste atenção bem nesses detalhes. Outro assunto que eu queria falar com vocês a respeito de viagens, tenha em mãos também o mapa do trajeto que você vai fazer. Não confia 100% no teu GPS. No GPS, ou no Waze, ou no Google Maps, muitas vezes pode ser que ele saia fora do ar e você fique na mão. Então, leva no papel o mapa do teu percurso, para que se de repente acontecer algum tipo de problema, você não fica na mão. Eu tenho também por hábito levar uma lista de telefones úteis. E nessa lista de telefones úteis, eu coloco todos os telefones que eu acho interessante. Por exemplo, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Pronto-Socorro, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, as polícias militares rodoviárias das cidades que eu vou passar ou que vou ficar, o telefone do Sem Parar se der algum problema, dos pedágios, né? Telefone das concessionárias, que se acontecer algum problema, você já cata, é tudo 0800, você já cata, já liga, tenta resolver, né? Nós temos várias concessionárias hoje em dia cuidando das estradas de São Paulo, e isso te dá uma maior tranquilidade se acontecer algum tipo de imprevisto. Outra coisa que eu gostaria de falar é a respeito das planilhas de custos e gastos que você vai ter, né? E são previsões. Então, nas planilhas que eu tenho, por exemplo, eu tenho o nome da cidade que eu vou e para onde eu vou, qual é a quilometragem percorrida, porque daí me dá já a questão de saber se eu vou ter que abastecer ou não a moto. E se eu tiver que abastecer, qual será o posto que eu vou abastecer, né? Em que quilometragem que eu vou abastecer. Vou parar em algum hotel, então eu já tenho uma lista de hotel com o preço da estadia e o endereço com o telefone, CEP do hotel. E isso já me dá uma maior tranquilidade, como eu disse, para que se eu chegar na cidade e encontrar algum problema, eu vou para outro hotel. Eu não fico na mão. Uma outra coisa que eu acho interessante nós termos nos nossos planejamentos é a questão dos pedágios. Por quê? Porque todas as nossas estradas, quase sem exceção, são pedagiadas. Poucas estradas no Brasil, moto passa livre. Na cidade de São Paulo, algumas moto tem livre acesso, mas a maioria já tem que pagar pelo menos metade do valor do carro. Então, você também tem que se programar em questão de levar o seu dinheirinho para pagar o pedágio. Por menos que seja o valor, vai ter uma hora que você pode acabar ficando na mão e dançar na viagem. Então, preste bem atenção também quantos pedágios tem em cada trajeto que você vai fazer. Nossa, mas precisa de tudo isso? Precisa. Quanto maior detalhamento for o seu planejamento, menos dor de cabeça futura você vai ter. Um conselho meu é você fazer a programação da viagem com muita antecedência, porque você sempre vai lembrando de itens que você tem que incluir no seu planejamento. Tá certo? Eu acho que eu abordei todos os assuntos referentes a destinos, né, percursos e trajetos. Aonde a gente pode pesquisar isso? Tudo na internet. Condição de estradas, postos, hotéis, tudo a gente tem como hoje em dia procurar na internet. Então, perca bastante tempo nessa questão, porque isso vai ajudar muito você na sua viagem. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.